Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira, eu sou professora de Língua Portuguesa e Redação e hoje eu tô aqui nesse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre João Cabral de Melo Neto, um autor muito importante para a literatura brasileira e que esse ano, 2020, comemora o seu centenário, assim como Clarice Lispector. Então a gente já tem um vídeo aqui no canal sobre Clarice e agora merece que a gente fale um pouquinho sobre João Cabral de Melo Neto, que com certeza vai marcar presença aí na nossa prova do Enem. Bom, pessoal, como eu comentei com vocês aqui no comecinho do vídeo, esse ano a gente comemora o centenário de João Cabral, que nasceu em 1920 em Recife, em Pernambuco, e morreu em 1999. Bom, assim como a Clarice, e eu vou deixar aqui no card a indicação para vocês do vídeo e também aqui na descrição, ela tem uma relação muito íntima com o Enem pelo lugar que ela ocupa na nossa literatura. João Cabral também tem esse lugar. Ele é um poeta muito importante da nossa literatura brasileira, reconhecido por isso. Ele ocupa um lugar de destaque dentro da geração em que ele é colocado ali cronologicamente, que é a geração de 45, mas a gente vai ver isso melhor. E por isso ele quase sempre aparece na prova de linguagens do Enem. E como esse ano a gente está comemorando o centenário, a chance de que isso aconteça é ainda maior. Por isso é muito importante que a gente conheça, afinal de contas, quem é João Cabral, o que é essa poesia dele, o que é esse texto que ele escreve, qual o estilo desse autor e, claro, para a gente ler um pouquinho do que ele produziu, porque além dessa importância que existe para a prova de linguagens, a gente tem, claro, também que se deliciar com essa literatura, que é muito boa. Bom, João Cabral ele é conhecido por ser um poeta muito hermético. O que significa isso? Que tem uma escrita fechada, aquela escrita que não permite que a gente entre com facilidade, então que não vai permitir que a gente entenda tudo que está ali de primeira ou de forma muito fácil, ou que qualquer leitor, mesmo aquele sem experiência, ele consiga ali de uma vez compreender ou adentrar nessa poesia do João Cabral. Por isso ele é tratado, né, como um poeta hermético. Mas eu não quero que isso soe para vocês como a poesia do João Cabral é difícil de ler. Talvez ela seja diferente de uma literatura que a gente está mais acostumado, que é uma literatura que trabalha com o enredo de uma forma mais tranquila, que utiliza muitas palavras ali para adjetivar, para descrever, e a gente acaba entendendo essa forma como uma forma mais fácil de lidar com o texto. Mas não necessariamente precisa ser assim. Então, não, João Cabral não é o autor dos textos difíceis, mas ele é sim um autor conhecido como o engenheiro. Por que o engenheiro, né? Porque ele trabalha com as palavras de uma forma 100% diferente daquele imaginário comum de que o poeta é um ser inspirado. Então, nossa, agora eu estou muito inspirado, eu vou escrever uma poesia. Isso para o João Cabral não existe, porque a poesia ela é fruto de trabalho, ela é fruto de transpiração e não de inspiração. Porque cada palavra ela foi pensada, ela foi escolhida, ela foi lapidada para estar ali dentro do seu texto. Então é um texto sem excessos, porque tudo que é considerado excesso, tudo que não é essencial para o texto é cortado pelo autor na hora que ele está ali criando a sua poesia, o seu teatro, enfim. Então a gente tem essa característica do João Cabral sendo extremamente racional. Um autor que pensa muito sobre aquilo que está escrevendo, não só sobre a história, sobre o enredo, sobre o que ele está contando, mas que pensa na forma como ele está contando. Então, nenhuma escolha de palavras é despropositada, está ali sem querer, ou está ali por acaso. Ao contrário, está ali depois de fruto de muito trabalho. Então a gente vai se deparar nas obras do João Cabral com algumas coisas bem diferentes, como as frases substantivadas. Então, quando ele vai descrever algo,
ou ele vai dizer sobre alguma coisa, a gente tem ali um monte de substantivos fazendo esse papel que a gente está acostumado a ver sendo cumprido pelos adjetivos, mas ele retira isso, porque os adjetivos para ele são muito líricos, são muito poéticos, muito suaves, e ele quer algo mais duro, algo mais concreto. Então, essa poesia dele, por ser bem lapidada, ela apresenta essas características. Tanto que um dos elementos que aparecem ali como metáfora, muitas vezes na obra, é a pedra, que é esse sinônimo de dureza, de, ao mesmo tempo em que é simples, é lapidável e está ali de forma muito objetiva. Então, percebam que isso é diferente das características que a gente tem lá da geração de 45, onde a Clarice também está. Talvez a maior diferença que a gente vai encontrar é que o João Cabral, ele nega uma subjetividade, ele nega um sentimentalismo, ele nega a irracionalidade, ele nega a exacerbação dos sentimentos. Não é isso que ele quer na poesia dele. Então, talvez essa seja a maior diferença entre ele e os outros autores ali da geração de 45. Apesar disso, cronologicamente, é ali que ele está colocado, na terceira fase modernista. A gente tem que tomar muito cuidado com essa colocação dos autores aí nas escolas literárias, porque ela é meramente didática, né? É para que você entenda quando foi que esse autor produziu, o que estava acontecendo no Brasil e no mundo enquanto ele estava produzindo, que pode ter interferido naquela forma de fazer a literatura. Mas, sobretudo, é importante a gente se lembrar que cada autor é único. E ainda que a gente procure características que aproximem a esses autores, e principalmente uma aproximação aí cronológica, que é o que faz essas escolas literárias, a gente tem que se lembrar o tempo todo de que são pessoas diferentes, produzindo com intenções diferentes, tratando a literatura de formas diferentes. Então, sim, nós conseguimos encontrar algumas semelhanças, mas a gente não pode colocar jamais o autor numa caixinha e tratar como se exclusivamente ele seguisse todas aquelas características daquele período. Então, a gente tem o João Cabral aí na terceira geração do modernismo, na geração de 1945, mas isso não significa que ele produza, por exemplo, a mesma literatura da Clarice. Então, vamos passar por aqui por algumas características importantes da obra desse grande escritor brasileiro. A gente tem a objetividade, o contralirismo, né, que é a negação desse lirismo, o afastamento de temas muito sentimentais, muito subjetivos. A gente tem um rigor formal muito grande. Nós temos, em alguns momentos, a poesia metalinguística, que ele vai escrever a respeito do próprio fazer poético, e a gente vai ver isso aqui na prática daqui a pouco, quando a gente chegar nas questões mesmo, nas questões de vestibular. Ele tem uma economia vocabular, porque ele apara tudo aquilo que não é essencial para o texto dele. Então não é um texto cheio de adorno, cheio de adjetivo, ao contrário, é um texto mais duro, é um texto econômico, mas isso não significa que o vocabulário seja simples, ao contrário, tá? É um vocabulário muito bem escolhido, muito bem pensado, completamente racional, mas ao mesmo tempo ele é isento desses excessos. A gente tem um autor aí que produz uma poesia crítica e reflexiva, que se aproxima muito das temáticas sociais, mas aí é importante a gente se atentar à diferença entre o João Cabral de Melo Neto e os nossos autores lá da geração de 30, da segunda fase do modernismo. Porque a gente tem ali, como o Graciliano Ramos ou o Jorge Amado, pessoas que estão engajadas politicamente de uma forma muito forte. Não diferente do que é a poesia do João Cabral. Ela não é panfletária, então apesar dela trabalhar com as temáticas sociais, ela é muito crítica, ela é muito reflexiva, mas é diferente do que a gente tem no Jorge Amado, por exemplo. Bom, quando a gente pensa em João Cabral, a gente se lembra logo de Morte e Vida Severina.
talvez uma das produções mais famosas dele. É um auto ou uma peça produzida a partir de versos. Então, uma peça de teatro, porém escrita em verso. E a gente vai chamar isso de poesia dramática. Então, eu vou trazer para vocês aqui um pedacinho do Morte e Vida Severina, que foi escrito lá em 1954, para a gente ler juntos. Porque não adianta, pessoal, a gente saber as características de um autor ou em qual movimento ele se encontra, quando foi que ele escreveu, se a gente não tem contato com esses textos. Não faz sentido a gente estudar o movimento como a terceira geração do modernismo e não estudar os textos. Então eu vou trazer para vocês aqui uma pequena parte, e pequena porque a gente tem o Morte e Vida Severina dividido em 18 cenas. Então ele é um pouco extenso, ficaria longo demais se eu lesse tudo com vocês. Por isso eu escolhi a primeira parte, que é quando o Severino está se apresentando, para vocês terem esse contato com a escrita do João Cabral. Vamos lá. Morte e Vida Severina. O meu nome é Severino, como não tenho outro de piar. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa sesmaria. Como então dizer quem falo, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá na Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia, com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos já afinados Zacarias. Vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina, há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima, há de tentar despertar terra sempre mais extinta, há de querer arrancar alguns roçados da cinza. Mas, para que me conheçam melhor, vossas senhorias, e melhor possam seguir a história da minha vida, passo a ser o Severino, que em vossa presença emigra. Pessoal, então a gente tem aqui a primeira cena, que é a apresentação do Severino. Ele está dizendo para nós quem é ele, e esse ato de dizer quem é complexo, porque ele é assim como tantos outros. Então, não há nada que o diferencie daquelas outras pessoas, filhos de tantas Marias, finadas de tantos Zacarias, e que estão lá na mesma região. Então, a gente tem ali, já no começo, nessa primeira cena, uma dureza muito grande de uma realidade que é crua, que é esmagadora, que se encontra com a morte, que tem a morte como vizinha, que não permite que as pessoas se identifiquem de formas diferentes. Elas não são diferentes por nada se elas se encontram com a morte da mesma forma. Então percebam como já nessa primeira cena a gente consegue identificar essa ideia de crítica social, essa ideia de uma dureza na linguagem, uma linguagem que é crua, que é esmagadora, que mexe com a gente, ainda que a gente só tenha lido um trechinho. Se a gente pensa em Morte e Vida Severina, a gente está pensando, como eu falei para vocês, né, em um poema dramático e que está localizado aí numa região que vai do interior ao litoral, a capital ali que é Recife. Então a gente tem todo esse trajeto. Esse trajeto que é ali cumprido pelo Severino, essa caminhada, é o que vai dar o ritmo da narrativa. E é a partir dela que a gente acompanha o poema. Então, se aqui vocês viram comigo a apresentação do Severino, nas próximas cenas a gente vai ver como ele se desenvolve nessa caminhada.
E vocês vão perceber a partir da leitura, que eu espero que vocês façam, eu vou colocar aqui um PDF e vocês encontram o Morte e Vida Severina para ler de forma gratuita na internet, vocês vão encontrar como tema central a seca, a fome, a exclusão social e, por fim, uma esperança que é um tanto relativizada, porque vocês vão ver que o Severino, com os sofrimentos que ele enfrenta, com as dificuldades que ele enfrenta, ele pensa muito em desistir da vida, mas no fim ele acaba não desistindo. Então ele percebe ali que ele percebe ali que mesmo com essas adversidades a vida ainda vale a pena ser vivida de alguma forma. Então existe uma esperança relativizada aí também no meio dessa temática. Meus queridos, eu vou convidar vocês agora para a gente ler O Cão Sem Plumas, que também, claro, é do João Cabral, que está dividido em 4 partes, mas que por ser também um pouco extenso, eu separei só a primeira parte para a gente ler aqui. E a gente vai ler para comparar essa linguagem que o poeta usa e depois para responder algumas perguntas de vestibular, tá? Vou colocar na tela para vocês acompanharem a primeira parte, que se chama Paisagem do Capibaribe. Vamos lá. A cidade é passada pelo rio, como uma rua é passada por um cachorro, uma fruta por uma espada. O rio, ora lembrava a língua mansa de um cão, ora o ventre triste de um cão, ora o outro rio de aquoso pano sujo dos olhos de um cão. Aquele rio era como um cão sem plumas, nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa, da água do copo de água, da água de cântaro, dos peixes da água, da brisa na água. Sabia dos caranguejos, do lodo e da ferrugem. Sabia da lama como de uma mucosa. Devia saber dos polvos. Sabia seguramente da mulher febril que habitava as ostras. Aquele rio jamais se abre aos peixes, ao brilho, à inquietação de faca que há nos peixes. Jamais se abre em peixes. Abre-se em flores, pobres e negras como negros. Abre-se numa flora suja e mais mendiga, como são os mendigos negros. Abre-se em mangues de folhas duras e crespos, como um negro. Liso como o ventre de uma cadela fecunda, o rio cresce sem nunca explodir. Tem o rio um parto fluente e invertebrado, como o de uma cadela. E jamais o vi ferver, como ferve o pão que fermenta. Em silêncio, o rio carrega sua fecundidade pobre, grávido de terra negra. Em silêncio se dá, em capas de terra negra, em botinas ou luvas de terra negra, para o pé ou a mão que mergulha. Como às vezes passa com os cães, parecia o rio estagnar-se. Suas águas fluíam então, mais densas e mornas, fluíam com as ondas, densas e mornas, de uma cobra. Ele tinha algo, então, da estagnação de um louco, algo da estagnação do hospital, da penitenciária, dos asilos, da vida suja e abafada, de roupa suja e abafada, por onde se veio arrastando. Algo da estagnação dos palácios cariados, comidos de mofo e de erva passarinho. Algo da estagnação das árvores obesas, pingando os 1000 açúcares das salas de jantar pernambucanas, por onde se veio arrastando. É nelas, mas de costas para o rio, que as grandes famílias espirituais da cidade chocam os ovos gordos de sua prosa. Na paz redonda das cozinhas, ei-las a revolver viciosamente seus caldeirões de preguiça viscosa. Seria a água daquele rio fruta de alguma árvore? Por que parecia aquela uma água madura? Por que sobre ela sempre como que iam pousar moscas? Aquele rio saltou alegre em alguma parte? Foi canção ou fonte em alguma parte? Por que então seus olhos vinham pintados de azul nos mapas? Pessoal, como vocês puderam perceber nessa primeira parte do Cão Sem Plumas, a gente vai ter aí uma alegoria, né? Em que o cão ele vai ser aproximado da imagem do rio, ou o rio aproximado da imagem do cão. É importante vocês saberem que o rio Capibaribe, que está aí em evidência nesse poema,
ele percorre todo o estado de Pernambuco e ele percorre de forma horizontal, ele corta o estado de forma horizontal, vai do interior ao litoral. E essa descrição do rio, ela se coincide muito com a descrição das pessoas que você encontra ao longo do rio. Então percebam uma coisa, a gente tem essa aproximação dessas pessoas, do rio e do cão, e tudo isso é retratado também na forma como o poema é escrito. Pensem no seguinte comigo, a estrutura do poema, ela é sintética, ela é sempre muito crua, ela é magra, ela é dura, assim como é o rio e como são as pessoas que vivem à margem do rio. Então percebam que não é só aquilo que está dito, mas é como aquilo está colocado. O João Cabral é um poeta que está muito preocupado com a forma, e quando a gente para prestar um pouco de atenção nessa forma, a gente vai ver que tudo ali se combina para construir um sentido. O rio, o cão, as pessoas e o próprio poema não tem adornos, não tem excessos, é só aquilo que é essencial para a sobrevivência, tanto do cão, quanto do rio, quanto das pessoas e do próprio poema. Essas imagens, elas vão se construir sobre a miséria humana, sobre a seca, sobre a dificuldade, sobre essa pobreza que existe de um lado, enquanto do outro lado, e aí eu vou me voltar ao poema, nós teremos lá as grandes famílias espirituais da sociedade pernambucana de costas para o rio, que significa que estão ali ignorando a realidade. Então existe a crítica social, que não é panfletária, mas que está ali presente, né, que a gente consegue perceber. Eu gosto muito desse poema, eu acho ele muito, além de toda a questão, de todo o trabalho estético do João Cabral sobre esse poema, é um poema que te toca muito, é um poema muito bonito. Então eu recomendo a vocês que também o leiam depois com calma e de forma completa. Eu vou deixar o link aqui no vídeo para vocês também, e o card, não tem card, vou deixar o link aqui para vocês também poderem baixar, tá? E depois me chamem para conversar sobre ele. Meus queridos, para a gente fazer agora uma relação entre o João Cabral de Melo Neto, essa forma como ele escreve, o pouco de texto dele que a gente viu aqui e a forma como ele é cobrado pelos vestibulares, que é sempre muito próxima, eu trouxe algumas questões para vocês, não só do Enem, mas também de outros vestibulares que trabalharam com João Cabral. Então, olha aí. O primeiro poema que a gente tem aí foi uma questão do Ita. E a gente vai ter o seguinte. O engenheiro, a luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo de água. O lápis, o enquadro, o papel. O desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa o mundo justo, mundo que nenhum véu encobre. E a gente tem a pergunta. Sempre guiado pela razão, sua poesia jamais é sentimental ou melosa. Criou um estilo, seu estilo seco e despojado de verbalismo. O racionalismo é a marca principal de sua obra. E aí ele pergunta, né? As estrofes acima são extraídas de um de seus poemas, e seu autor é? E aí a gente não tem dúvidas que se trata de João Cabral, porque além das características do poema que está colocado para nós, elas são depois ressaltadas na própria pergunta. Então fica bem tranquilo de a gente associar, né? Porque foram exatamente essas as características que eu contei para vocês lá no início do vídeo e essas características que a gente conseguiu observar tanto lá no Morte e Vida Severina quanto no Cão Sem Plumas. Vamos ver uma outra pergunta que pega o mesmo poema, mas um trecho diferente, um recorte diferente, dessa vez da PUC do Rio Grande do Sul. O lápis, o enquadro, o papel, o desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa um mundo justo, mundo que nenhum véu encobre. E aí é para a gente completar. Ó. A estrofe acima ilustra a assertiva de que a poesia de João Cabral de Melo Neto revela um rigor e a preocupação com o... Então seria um rigor técnico, semântico, estilístico, formal ou métrico
E nós temos a preocupação com o problema social, com o fazer poético, com o ambiente regional, com o momento político ou com um conflito estético. Aqui, a primeira, né, que revela um rigor, poderia dar uma certa dúvida, porque a palavra técnico, ela responde muito bem à questão, mas a palavra formal também, né? Então, existe um rigor formal, um rigor estilístico, um rigor técnico por parte do João Cabral. O que vai ajudar a gente a desvendar essa questão é a sua preocupação, porque ele tem na sua obra e nesse poema a gente consegue perceber, pela ideia do mundo justo que nenhum véu encobre, a problemática social. Então a gente tem aí um rigor técnico e a preocupação com a problemática social. Vamos ver mais uma questão aqui da UFMG agora. Sobre o adjetivo severina, da expressão morte e vida severina, que intitula a peça de João Cabral de Melo Neto, todas as afirmativas estão certas, exceto. Percebam, pessoal, que aqui ele não deu o poema para nós. Então, é preciso sim que a gente conheça as obras principais de autores importantes da literatura brasileira. E Morte e Vida Severina é um deles. Então, vamos ver. Refere-se aos migrantes nordestinos que, revoltados, lutam contra o sistema latifundiário que oprime o camponês. O adjetivo pode ser sinônimo de vida árida, estéril, carente de bens materiais e de afetividade. O adjetivo designa a vida e a morte dos retirantes que a seca escurraça do sertão e o latifúndio escurraça da terra. Qualifica a existência negada, a vida daqueles seres marginalizados, determinada pela morte. E o adjetivo dá nome à vida de homens anônimos que se repetem, física e espiritualmente, sem condições concretas de mudança. Então a gente vai perceber que todas essas alternativas elas estão corretas, com exceção da primeira, porque refere-se aos migrantes nordestinos que, revoltados, lutam contra o sistema latifundiário que oprime o camponês. Na verdade, existe uma relação com esse sistema latifundiário, que é a relação que está expressa lá na letra C, né? A gente tem um paralelo entre a morte dos retirantes, que a seca escurraça do sertão. A seca faz o papel de retirar essas pessoas do sertão, enquanto o latifúndio escurraça essas pessoas da terra. Então, de fato, essa relação existe. Mas não existe esse foco na luta contra o sistema latifundiário para que a gente nomeie, né, ou faça a relação aí com o adjetivo severina. Para a gente fechar, existe esse poema que ele é muito comum, assim como vocês viram lá do engenheiro, que apareceu em 2 perguntas, esse aqui também costuma aparecer muito nas provas. Olha lá. Catar feijão se limita com escrever. Jogam-se os grãos na água do alguidar e as palavras na da folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Bom, os versos acima exemplificam as seguintes características da poesia de João Cabral de Melo Neto: extrema economia verbal, concepção da criação poética como sinônimo de delírio, subjetivismo exagerado. Aqui já é o contrário, né? Ele não tem a concepção da criação poética como um delírio, mas sim como um trabalho, como um esforço. E ele, ao contrário, foge desse subjetivismo exagerado. A gente tem a letra B, contenção do subjetivismo, poesia eminentemente descritiva, incorporação de vozes e ritmos da linguagem afro-nordestina. Poesia mística, linguagem a serviço da emoção intensificada, quebra da sintaxe poética tradicional. Descrição impessoalizadora, presença de elementos exóticos da paisagem nordestina, reflexão acerca da própria poesia. Ou acentuada tendência para uma linguagem concisa, elíptica, metalinguagem, ausência de subjetivismo. Aqui, gente, é muito importante que, além de conhecer a poesia do João Cabral, a gente preste atenção no enunciado. Os versos acima exemplificam as seguintes características da poesia de João Cabral de Melo Neto.
Eu poderia aqui colocar algumas características que são da poesia do João Cabral, mas que não estão expressas no poema. Por isso que é tão importante a gente se atentar ao enunciado. E olha só, aqui, se a gente faz a relação direta com o poema, a gente vai ter uma acentuada tendência para uma linguagem concisa, a elipse, né, que é a não repetição de termos que estão implícitos lá na nossa oração, a metalinguagem, porque ele está escrevendo sobre o fazer poético, ele está comparando o ato de se catar feijão com o ato de escrever uma poesia. E a ausência de subjetivismo, que é uma característica que vai perpassar aí toda a produção poética do João Cabral. Então, atenção à história, à forma de escrita, aos textos e, sobretudo, aos enunciados das questões. Meus queridos, eu espero que essa aula tenha sido boa para vocês, que vocês tenham gostado, aproveitado bastante. Se ficou alguma dúvida a respeito da poesia de João Cabral, de alguma questão que a gente trabalhou aqui, é só deixar nos comentários para mim. Se você tem sugestão de temas para a gente trabalhar no canal, também é só deixar nos comentários. E não se esqueça, por favor, de curtir esse vídeo se você acha que esse conteúdo foi relevante e de compartilhar com seus amigos. Um beijo e até a nossa próxima aula.